Fala galera, eu sou o Felipe Bittencourt do site designempreendedor.com e hoje eu tô aqui com o Matheus Assato. Cara, é um prazer demais estar aqui com você, cara, sério mesmo. E Matheus, é muito bacana a gente poder estar conversando aqui, você tá um tempinho com a gente, você daqui a pouco tá de partida, né? Semana que vem você vai pra onde? Tô indo pra Itália, na verdade eu volto pra Los Angeles domingo e segunda eu vou pra Itália e aí na sexta-feira vou pra Turquia. Então, agora vamos supor que quem tá te ouvindo não te conhece. O que você faz? Quem é a sua chefe, que a gente chama? Como é que funciona? Por que você vai em todos esses lugares? Então, primeiramente é um prazer estar aqui no Design Empreendedor, Filipão. E vamos lá, eu sou músico, guitarrista e aos 19 anos eu me mudei para Los Angeles para estudar música. E hoje estou com 22 e há um ano atrás eu comecei a tocar para a cantora norte-americana chamada Tori Kelly. Que é a minha chefe, minha patroa. E nós iremos para a Europa na próxima semana fazer uns shows nas bases militares dos Estados Unidos, lá na Itália e na Turquia. E eu tô bem ansioso pra isso aí. Caraca, cara, que bacana. Cara, e pelo menos o que eu acho, né? A Tori Kelly, ela hoje é uma das cantoras pop que mais estão fazendo sucesso aí, né? Ela tá numa crescente, né? Assim, ela começou, como a gente tá falando aqui de internet, de canais no YouTube, a Tori começou fazendo os videozinhos dela no YouTube e ela ela participou do American Idol, chegou acho que na terceira fase, uma coisa assim, não passou. E aí ela continuou fazendo os vídeos lá no YouTube, cantando os covers dela lá. E acabou que um produtor bem requisitado lá dos Estados Unidos, que também é o produtor do Justin Bieber, ficou interessado nela. E aí ele perguntou, né, sugeriu a proposta, né, de trabalharem juntos. E desde então ela tem trabalhado com ele e poxa, nós já fizemos inúmeros shows pelos Estados Unidos, vários shows na TV, né, todos os programas de TV, os maiores lá dos Estados Unidos, a gente acabou fazendo. Então ela está numa crescente bem legal e é realmente uma das, como eles podem dizer, esses artistas novos, né? Ela é considerada uma das promessas desse futuro. Tem sido bem legal ficar com ela. Cara, que bacana, cara. Eu esqueci de dizer, a gente tá aqui no Firulas Café, por isso que talvez vocês estejam ouvindo alguns sons aí. E é um dos locais, assim, que eu gosto muito e o Matheus também curte muito vir aqui. A gente já veio aqui, cara, né? Viemos aqui semana retrasada. Umas 2 semanas atrás, 3. Bom demais, é gostoso, né? Bem tranquilo, essa musiquinha de fundo aí. Cara. Bom pra tomar um café. Eu tô na aguinha hoje, mas... Eu tô aqui no café. É bem gostoso. Cara, e você contou aí mais ou menos a história bem rapidinho da Tori, né? Isso. E você, cara, porque a gente tá aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e você é guitarrista e hoje você tá tocando na banda dela e você falou que foi pra lá com 19 anos. Isso, eu fui pros Estados Unidos com 19. Com 19 anos você já estava lá, então já tá lá há 3 anos. 3 anos, E como você foi parar lá? Como que você foi parar na banda da Tori? Como que você alcançou isso? Como é que foi essa parada aí? Tá bom, então vamos voltar pra 2010. Você tinha quantos anos em 2010? 2010 tava com 16. Tava com 16 anos e acabou acontecendo, assim, eu tava no meu segundo ano do ensino médio. É aquela fase crucial na qual você tem que saber que você vai cursar na faculdade, pra onde você vai, o que você vai fazer. Eu tava numa dúvida cruel entre medicina e música. Nossa, tudo a ver, né? E aí você fica naquela indecisão, né? A questão de, nossa, o que eu faço? Será que se eu seguir a minha vontade de ser músico, será que vai dar certo? Será que vai ser legal? Então eu tava num período de incerteza, né? E foi um ano muito importante no qual eu acabei pedindo, né, o direcionamento de Deus, assim, uma clareza maior a respeito de
sobre o que eu ia fazer, sobre o futuro da minha vida, né, profissional. E aí, enfim, acabou rolando um concurso de guitarra em 2010, nacional, acho que foram entre 500 a 600 guitarristas que participaram. Isso tudo pela internet. Ah, tá. E aí eu fui um dos selecionados, aí a final do concurso a gente, nós, todos os 8 selecionados, de 600, 500, 8 foram selecionados. E aí a gente foi para São Paulo para se apresentar lá na frente dos jurados, não sei o quê. Enfim, eu acabei ganhando. E um dos idealizadores do concurso, Sidney Carvalho, e também o Alex Martins, que são os 2 idealizadores do concurso, eles acabaram me indicando. Matheus, acho que você tem um futuro aí pela música, e eles me sugeriram de ir para Los Angeles, porque eles já tinham ido para lá, para estudar no college, na faculdade que eles estudaram. Aí eles me recomendaram, vai para Los Angeles, estuda música lá, que acho que não teria futuro melhor. E aí eu acabei pensando mais seriamente, com a cabeça mais fria, né? Acabei tendo a aprovação dos meus pais com relação a isso aí, né? E isso foi uma coisa primordial para mim, né? Na qual eu não queria fazer alguma coisa sem o sim deles, aprovação né? deles, né? Então, a partir do momento que eles disseram sim, que eles falaram, tudo bem, a gente te abençoa, a gente manda você pra lá, aí eu falei, tá bom, vamos lá. Então eu terminei, só que a única condição deles, que eles me pediram foi, meus pais, eles disseram, termina o ensino médio e aí você vai. Então foi isso que eu fiz. Terminei o ensino médio, ainda fiquei 1 ano ali de bobeira, só tocando, aprendendo inglês. E aí eu fui para Los Angeles em 2013, março de 2013, estudar música. Eu estudei música por 2 anos lá, e uma semana após a minha graduação, isso foi em 2015, março de 2015, finalzinho de março. Então você se formou em música lá? Me formei em música lá legal. em Los Angeles. Na minha faculdade chama Musicians Institute, né? Instituto do Músico. Tem só uma curiosidade, como é que... Eu sei que você aprendeu inglês antes de ir pra lá, né? Mais ou menos. Mais ou menos, mas como é que foi estudar lá, tendo que ter aula em inglês, fazer trabalho em inglês, apresentação em inglês, como é que foi isso? Cara, é uma loucura, né? Mas é engraçado porque a música acaba sendo uma linguagem universal, né? Nossa, porque legal. Você não precisa saber o que o outro tá falando em termos, né? O idioma. Música é música, né? Música é música, exatamente. As notas são as mesmas aqui, tanto no Ocidente como no Oriente, assim. E aí, cara, foi muito legal, porque as pessoas lá, os estudantes, eles sabiam da minha dificuldade com o idioma. Mas a música foi realmente uma ponte, assim, que fazia com que nós permanecêssemos mais conectados. Então, a gente acabava se ajudando um ao outro, assim, sabe? Legal, cara. E foi bem diferente. Os 6 primeiros meses pra mim foram um pouquinho complicados, assim, sabe? Foi um pouco... Adaptação, essas coisas. Porque é diferente, né? A maneira como do português para o inglês, a maneira como a gente monta uma sentença, né? Por exemplo, a gente coloca o substantivo e depois o adjetivo, e lá às vezes é o contrário, sabe? O adjetivo vem primeiro. Então algumas coisas, né? As concordâncias e tudo mais. Então pra mim hoje tá tudo uma mistura, mas tá tudo bem, a gente vai se virando. E foi uma aventura, assim, né? O idioma, assim, foi a coisa mais complicada em termos de adaptação pra mim, no início. Mas foi muito legal, né? É incrível como, assim, eu não gosto de ficar bajulando o inglês, eu não tenho nenhuma, assim, uma super paixão pelo inglês, eu não sou nada disso. Até que eu prefiro mais português, eu acho bem mais bonito. Mas é incrível como o inglês é realmente uma língua importante, né? Na qual você consegue se aproximar das pessoas. Então, foi muito bacana, apesar de complicado. Foi uma experiência incrível, muito legal. Um aprendizado muito louco.
Que doido. E aí você se formou em 2015, em 2015, né? Isso, foi em finalzinho de março de 2015, eu acabei me formando. E aí, 1 ou 2 semanas, eu não me lembro ao exato, depois da minha graduação, eu recebi uma ligação do diretor musical dela, que também é o diretor musical do The Voice, dos Estados Unidos. E como que ele te ligou, cara? Como então que ele foi muito legal porque, assim, a Tori já tinha... Uma coisa muito rara de acontecer, que é ter a ausência de um guitarrista na banda. Porque a maioria desses artistas, o primeiro músico que eles acham é o guitarrista. Guitarrista, cara, sei lá, 90% dos casos, assim. Tem um artista tal, ela já tem um guitarrista do lado, né? Porque geralmente vai fazer um pocket show, uma entrevista pra rádio, o artista não sabe tocar, então precisa de quê? Precisa de um violonista, precisa de um guitarrista pra tocar. Que é o mais fácil de arrumar, né? Exatamente. E a Tori, a coisa mais complicada pra ela encontrar foi essa vaga do guitarrista. Assim. Então ela já tinha a banda toda feita, tinha um tecladista, tinha um batera, tinha um baixista. Mas o guitarrista foi o mais complicado para ela. E, enfim, esse diretor musical dela acabou contactando o diretor da minha faculdade. Ele falou, sei lá exatamente o que eles comunicaram, mas falaram, estamos precisando de um guitarrista para essa garota. Então, e quando é audição, assim, eles acabam não dando muito detalhes, assim, sabe? Assim, eles não dizem o nome da artista, eles só falam essa garota que é assinada com a Capitol Records, Universal Music, vai dando as descrições, entendeu? Aí ele ligou para esse diretor da minha faculdade, do setor de guitarra, e aí ele indicou meu nome e mais 2 estudantes lá dessa faculdade. E aí eu falei não, desculpa, aí o diretor me ligou. Falou, Matheus, te indiquei para uma audição, então fica ligado aí que qualquer dia desses você vai receber a ligação do diretor musical da Tori. Da Tori não, dessa garota. E aí eu falei, tá bom. E aí, sei lá, uns dias depois, eu acabei recebendo a ligação, aí o cara falando, eu tô precisando de um guitarrista com essas características e nós ouvimos muito bem de você. Aí eles perguntaram, estaria disposto a fazer uma audição? Eu falei, claro. E aí foi no dia seguinte, eles falaram, então tá bom, a audição é amanhã, no estúdio tal, prepare essas músicas. E felizmente, quando ele me mandou as músicas, né, por e-mail, como eu já conhecia a Tori, já um pouquinho de antes, eu reconheci as notas, assim, estavam sem voz, né, as músicas para eu tirar. Tava sem voz, só playback. E eu reconheci a melodia por trás, então eu falei, putz, a audição é pra Tori. Então, cara, eu dei uma ênfase muito grande, porque eu falei, nossa... Então você já admirava ela, já conhecia o trabalho dela. Foi muito legal, porque eu conheci ela em janeiro de 2015. Ela fez uma participação especial num show de um amigo meu lá em Los Angeles, num lugarzinho bem pequenininho, assim. Eu falei, nossa, cara, que menina incrível. Mas assim, legal. Eu ouvi falar dela e falei, legal. Nunca ia imaginar, né? Exatamente. E... acabou com a garganta seca. Tranquilo. E aí, cara, acabou rolando, assim, Aí eu, passei a tarde inteira, né, praticando as músicas. Nem dormi, porque foi a minha primeira audição da vida, assim. Você não tinha Tanto passado. Aqui, eu nunca fiz uma audição na minha vida mesmo, nunca tinha feito. E eu não sabia, né? Assim, é claro que na faculdade eles nos dão umas instruções, né? Como se comportar numa audição, chegue cedo, sabe? Aquelas coisas de responsabilidade, né? Mas nunca tinha vivido na pele o que seria uma audição, né? Tocar na frente de pessoas estarem te julgando, te analisando e tal. Então, foi incrível. E, enfim, fiz a audição, aí eles falaram, legal, né? Assim, eu
eu não pude sentir na hora se eu tinha passado ou não. Eles não demonstraram nada. Né? Eles foram muito normais, assim, sabe? Uhum. Tipo, foram educados e é isso. Aí eles falaram, a gente vai em um dia ou em menos de um dia você pode receber a ligação se você for aprovado ou não. Então tinha uma incógnita, né? Porque se eu recebesse a ligação era ou porque eu era de aprovação apenas, né? Porque acho que se eu tivesse sido não aprovado, acho que eles nem iam ligar. Enfim. E aí foi no mesmo dia, então acho que das 9 horas da noite, eu recebi a ligação do pai dela, que também é o empresário dela, e ele estava presente na audição. Aí ele acabou me ligando e falou, Matheus, a gente gostou muito de você e a gente quer fazer o teste com você na banda, a gente quer que você seja o guitarrista. Aí ele perguntou, você tem passaporte? Eu falei, tenho, né, senão não estaria aqui. Aí ele falou, que bom, porque a gente vai pra Austrália. Então o primeiro trabalho com ela vai ser na Austrália e na Nova Zelândia. Daqui 15 dias. Nossa! Eu falei, pô, eis-me aqui. E aí, cara, foi só alegria, né? Você acha que ela tava lá na audição, em algum lugar assim escondido? Não tava. Não tava. Tipo assim, atrás de um espelho preto, tá ligado? Cara, não, mas eu tava exatamente aqui, ó. Eu tava tocando com 2 câmeras na minha casa. Ah, câmera, então ela deve ter visto depois. Ela viu as audições. Ela deu a resposta final. Então eles pegaram todas as filmagens, levaram pra Tori, e aí a Tori foi lá assistir. E hoje ela até me zoa, assim, vendo os vídeos, ela fala, porque eu tava meio nervoso, eu fazia uma coisa com o pé, assim, enquanto eu tava tocando, ela via aquilo, ela começava a dar risada, ela falou, nossa, é esse cara mesmo, que eu achei super legal, assim. Que legal. E foi isso, não, mas ela ela colocou o dedo dela lá na resposta, assim. Foi muito bacana, cara, e ano passado, nossa, nós viajamos para a Austrália, para Nova Zelândia, fomos para a Itália, para o Reino Unido. Tem sido uma experiência bacanérrima, assim. Caramba, cara, legal. E aí tem sido desse jeito. Nossa, Que história, hein, cara. E hoje você tá aí. Aí hoje eu tô aqui, em Campo Grande, vendo a minha família. Sou daqui, né? Eu esqueci de mencionar isso, eu sou daqui, minha família. Daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Inclusive você conhece seus irmãos, um toca baixo, outro toca teclado muito bem também, né? Vocês podiam até formar uma banda os 3, né, cara? Os Jonas Brothers asiáticos. Eu costumo sempre perguntar isso porque eu acho muito importante, além de ser um ensinamento, né, pra gente, é uma coisa que marcou a sua vida, né? Como é que foi importante assim para você? Porque você teve uma opção de decidir entre medicina e música, e aí fez um concurso, você foi parar em Los Angeles, fez uma faculdade de música, hoje você toca numa banda, hoje você eu posso dizer mundialmente não, porque tem alguns lugares assim, mas você é praticamente conhecido em quase todo lugar. O que foi diferencial assim para você nesse processo, nesse percurso assim? Quais foram os princípios que te conduziram, fizeram chegar onde você tá? E querendo ou não, você é uma referência hoje, né, na guitarra, né? As pessoas olham pra você e falam, nossa, Matheus Assato toca muito bem, o cara. O que foi, assim, principal pra você? Cara, eu não quero só clichê, mas existem vários fatores, né? Como eu mencionei inicialmente, falando da minha história, como eu escolhi a música, mas o que eu priorizei foi a questão da obediência mesmo. Porque, eu não sei, desde pequeno minha mãe sempre foi muito assim, ela sempre usou muito exemplos de obediência, sabe? Porque ela é um exemplo de obediência com relação aos pais. E assim, aí eu olhei isso e falei, cara, eu quero seguir esse exemplo, então eu não quero fazer nada que seja de desaprovação dos meus pais, né? Então eu fui muito claro com eles, com relação ao meu profissional, né? Eu falei, se vocês querem, se vocês podem, se vocês dão o sim pra mim, então eu só vou com essa condição. Então eu dei uma prioridade muito grande
para obediência, né, no conceito geral, assim. Eu não quero sair daqui, eu não quero mexer uma palha sem que meus pais me dessem uma certeza, né? Assim, claro que às vezes existem coisas que talvez nós não concordamos assim em 100%, mas eles me dizendo: tá bom, filho, a gente te libera, a gente te abençoa e a gente confia naquilo que você está fazendo, aí tudo bem. Quando é uma coisa que não vem muito da aprovação deles, não vem muito do descansar, sabe? Aí eu acabo não me sentindo em paz, entendeu? Então eu me senti em paz. Então a obediência aos meus pais foi uma coisa que eu priorizei muito. Isso no meu lado pessoal, né? Quesito de respeitar isso. E no meu lado profissional, eu busquei tratar essa minha escolha para música de uma maneira muito séria. E eu comecei a analisar tudo, né? Eu vi o quão poderosa a internet estava sendo naquele momento, como é até hoje. Eu vi tudo isso e falei, cara, isso aqui vai ser um recurso muito forte para mim. Então, eu comecei a ficar muito ligado com relação às coisas da internet, às redes sociais, e coloca vídeo pra lá e pra cá, não sei o que. Então eu procurei sempre me manter muito atualizado nas coisas virtuais, porque eu sei que eu sabia do poder dessa ferramenta e... cara, e sempre usar muito da responsabilidade, né? Você saber dedicar o tempo certo, se abdicar de algumas coisas, né? Não tem como, você tem... como, assim, a gente vive isso, né? A lei da vida, né? A gente colhe o que planta. Então, isso sempre foi muito claro na minha cabeça. Então eu falei, eu vou me abdicar de algumas coisas. Então, às vezes tinha finais de semana, os quais eu poderia, sei lá, saindo com os amigos ou assistindo um filme, coisa do tipo. Mas eu dizia não pra ficar, porque eu tinha um foco, eu tinha uma prioridade a ser cumprida, né? Então, e música, mesmo sendo uma coisa artística, é uma profissão qualquer, né? É uma profissão normal. Então, você tem mesmo que abrir mão de certas coisas para chegar nos seus objetivos. Então, eu sempre planejei muito, né? Sempre busquei ter uma mente visionária na área da música, sendo mais preciso no setor de guitarra. Então, acho que isso foi bem importante, assim, para mim, esses fatores, assim, sabe? Sempre estar ligado com a tecnologia ou com o que está acontecendo no momento. Ter uma mente aberta com relação a o que as pessoas estão ouvindo, por que isso está rolando, por que é esse tipo de progressão, por que esse tipo de dinâmica que está dando certo e não aquilo que já passou, entendeu? Porque isso acaba sendo um pouco comum no meio musical. Às vezes existem pessoas que têm realmente uma visão mais conservadora. Não tenho nada contra, mas eu penso de uma maneira diferente. Então, às vezes, pelo menos no meu meio ali, eu via muito disso. Pessoas que não queriam estar próximas do computador, músicos que não queriam estar mais próximos da tecnologia, das redes sociais, porque achavam isso como um empecilho. Eu queria atrapalhar na carreira. E eu já olhava de uma maneira diferente, né? Não dizendo que eu fui diferente, não, de maneira nenhuma. Tanto é que hoje, você vê, né, cara, qualquer profissão tem um computador do lado, porque verdade. Realmente é uma ferramenta muito forte. E enfim, e essas coisas assim me proporcionaram, assim, foram muito importantes para mim, assim, com relação ao que eu tenho construído, ao que eu tenho colhido hoje. Entendi, cara. Então,
você acha importante, por exemplo, para um músico gerar algum conteúdo na internet, por exemplo, colocar tocando ou talvez ensinando alguma coisa, né? Talvez até dentro do YouTube ou do Instagram, você acha que é importante? Ah, com certeza, né? O ensinar é uma... Pra mim acaba sendo um obstáculo, porque eu não dizendo que eu não tenho esse dom de lecionar, mas eu acho muito complicado. Às vezes é muito difícil para mim expressar, fazer a pessoa encontrar um caminho, assim, sabe? Eu sei que talvez se eu trabalhar mais nessa área eu consiga, mas eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu acho isso fantástico, muito admirável. Que legal. E, não, com certeza, né? As pessoas precisam mostrar, né? Aquilo que eles têm reproduzido através do seu instrumento de trabalho. Com a música não é diferente. Então, com certeza, essa ferramenta da internet, dos vídeos, né? De trazer para perto o que as pessoas não tinham antes, né? Tudo bem que a gente já está nós nascemos nessa época mais revolucionária em termos tecnológicos, então a gente não viveu aquilo que, sei lá, as pessoas de nossos pais viveram, anos, 50 anos, viveram na juventude deles. Então é trazer para perto aquilo que era tão distante, né? Tão inalcançável. E alcançar tantas pessoas ao mesmo tempo, Exatamente. Né? Cara, isso é muito legal. É incrível, né, cara? Você tá aqui, aí um menino lá da Coreia do Sul te mandar uma mensagem falando, cara, você tem me inspirado a ser o melhor guitarrista, o melhor músico, sabe? Ou uma melhor pessoa. Cara, isso de fato aconteceu, não é? Ah, sim. Você contou, né, que recebeu uma mensagem no rapaz da Coreia do Sul, né? Cara, é bonito demais isso, sabe? E assim, talvez o meu objetivo maior claro que música acaba sendo a coisa principal, né? Porque é o que nós fazemos, o que eu faço. Mas, poxa, a partir do momento que a pessoa fala, pô, muito obrigado, porque você tem me inspirado, então isso automaticamente, né, naturalmente acaba inspirando a pessoa a ser uma pessoa melhor, a ser um ser humano melhor. Então, acho que isso que acaba valendo a pena, né, cara, no final de tudo, assim. Cara, e é demais, né? E você só alcançou ele por causa da internet, de um vídeo, né? Exatamente, pelos vídeos. E, cara, eu acho que na atualidade é a peça fundamental, cara. Se você quer realmente sair da tua zona, né, da tua área, né, a internet seria o melhor meio. E é claro, ficar atento às maneiras de promover, né, as maneiras de promoção do seu vídeo, da sua carreira, né, na tecnologia, né? Porque em tudo há uma etiqueta, né? Há um manual de instrução, né? Tem que agir dessa maneira, não dessa. Então, todos os detalhes que no final as pessoas falam, isso aí não é nada, mas no final acabam fazendo uma grande diferença, né? Um detalhe que eu sempre acabo dando muita ênfase são nas miniaturas, né? As miniaturas dos vídeos. Porque às vezes as pessoas acabam, cara, mas uma miniatura no vídeo, sei lá, seja a miniatura do vídeo do YouTube ou do Instagram, cara, pode te dar um alcance totalmente diferente, dependendo de como tá enquadrado, como tá colocado, assim. Eu já fui prova disso, assim, sabe? Então, tudo depende, né, cara? Enquadramento, todos os detalhes, no final, acabam fazendo tanta diferença. Isso não é perfeccionismo, é só uma questão de excelência mesmo. Caramba, cara. E, Matheus, só pra finalizar, então, se você pudesse passar uma mensagem, assim, né? Vamos supor que vários guitarristas estão te ouvindo agora e eles estão nesse processo e às vezes alguns trabalhando mais, outros menos, alguns com sonhos diferentes, mas todos querendo fazer música, né, nesse mesmo processo. O que você falaria para eles? Talvez até não só guitarrista, mas uma pessoa que tá buscando algo, assim. O que você daria de mensagem assim para eles, de encorajamento, para trazer uma reflexão para essa galera? Cara, essa é uma pergunta que acaba sendo muito complexa e
subjetiva, né? Uhum. Mas eu acho que em termos gerais, eu diria que se fosse para dar algum tipo de conselho profissional, seria para que, mesmo com os pés no chão, se não fazer com que a obsessão da sua meta, a obsessão dos seus sonhos ultrapassassem a essência da tua vontade de ser um profissional, sabe? Porque às vezes eu acho que a gente acaba vendo tantas coisas, né? A gente acaba se inspirando em tanta coisa, fala, nossa, e tal, e o que acontece? Você acaba, às vezes, deixando de viver aquilo que Deus planejou pra você, aquilo que Deus tem pra você, porque você começa a se enquadrar na vida do outro, né? Você fala, mas olha só o que ele tem feito, olha só o que ele tem alcançado. E, na verdade, às vezes Deus quer ter outra coisa pra você, sabe? Então, eu não estou dizendo que, é claro que a gente sempre tem que estar com os olhos e ouvidos bem abertos para aquilo que Deus quer, né? Mas sempre estar realmente muito atento com relação a isso, porque às vezes eu não quero chegar aqui e dizer uma mensagem positiva e dizer que vai dar tudo certo, porque você realmente tem que ser realista e ao mesmo tempo responsável, né, cara? Então realmente uma questão de trabalho, cara. Realmente se foque, mantenha os pés no chão e o joelho também, para que você esteja realmente em sintonia com aquilo que Deus quer, né? Deus me colocou aqui, que seja mesmo para eu fazer uma diferença, para eu jogar uma semente aqui em alguma coisa, sabe? É como nós estávamos conversando aquele outro dia, né? Porque se Deus tem me colocado aqui e eu não fizer, Ele vai colocar alguém para fazer, né? Então é estar sempre disposto a isso, né? E no momento quando você chegar lá, é você honrar com a tua palavra, é você honrar com a promessa, entendeu? Então é você buscar mesmo um equilíbrio, assim, e sempre com os pés no chão, com a cabeça muito fixa no alvo mesmo, né? Com o objetivo que Deus e a vida, né? Aquilo que Ele te colocou para fazer. Então, de uma maneira bem responsável e equilibrada, assim. Eu acho que eu diria que é por aí. Assim, é meio difícil, é meio complexo e relativo, mas é só uma questão de você não se perder, né? Porque às vezes quando a gente acaba colhendo tanta coisa, às vezes a gente acaba nos esquecendo das nossas essências, daquele que nos chamou, daquele que deu aquele empurrãozinho inicial, né? Então é sempre mesmo manter o pé no chão e o foco naquele que preparou tudo isso, entendeu? Então acho que eu diria que seria isso, porque realmente, dizendo na minha área, né, a abertura para a perdição é muito maior do que a abertura para a permanência no foco, na essência. Então, eu diria isso. Eu acho que essa seria a minha mensagem. Você manter mesmo fixo naquilo que é a tua rocha. Então, Deus, família e aí as outras coisas realmente serão acrescentadas. E é isso aí. Cara. Matheus, brigadão, cara. Foi um prazer. Nossa, cara, prazer meu, cara. Sério mesmo de estar aqui com você.
E, cara, obrigado aí pelo seu tempo aí com a gente, né? Obrigado aí. Gente, valeu aí por estar assistindo. Então, se você gostou, por favor, compartilhe essa mensagem aí que o Matheus deixou com a gente, com quem você conhece, com os músicos que você conhece, com a galera que toca guitarra que você conhece. Dê um joinha aí no vídeo e fica aí com a gente até o próximo vídeo. É nóis. Valeu.